Bom dia! Estamos de volta aqui no podcast A Liderança e o Espelho. Só que nós já acabamos a jornada de 21 dias de autoconhecimento. Então, se você ainda não acabou, tem tempo de voltar lá nos episódios que vão do 1 ao 21. Então, não deixe de fazer todos os episódios. Inclusive, teve alguns que foram nos finais de semana, e que eu sei que tem muita gente que não escutou. Como, por exemplo, um que é sobre dinheiro e é super importante. Então, não deixem de escutar os episódios. Agora, como eu prometi, nós vamos fazer os episódios mais espaçados, ou seja, vão ser ali 3 episódios por semana, provavelmente segunda, quarta e sexta. E a gente não vai deixar de falar de autoconhecimento, só que vão ter outros temas. Então, no episódio de hoje, eu vou falar muito sobre carreira. Por quê? Meu nome é Raquel Paiva, eu sou mentora de líderes e mentora de carreira, fundadora da High Talent Gang, e estou aqui nesse podcast para levar o conteúdo a você que não tem condições de pagar uma mentoria, que não tem condições de pagar um curso ainda, espero que daqui a algum tempo você tenha, e eu não quero deixar de entregar esse conteúdo para você para te ajudar na sua carreira. Então hoje eu vou contar uma história para vocês. E essa é a história da Ana. Mas eu vou começar aqui com uma frase de abertura que eu gosto muito, que é da Michelle Obama, que ela diz o seguinte: tornar-se é nunca parar de evoluir. É um processo sem fim de expansão, de aprendizado e de se reinventar. Maravilhosa, Michelle, né? Isso fala muito aqui com a carreira e com a história da Ana. Então, deixa eu contar para vocês, porque a história da Ana é uma história que acontece com muitos por aí. E eu sei disso porque, como eu falei que faço mentoria de carreira, eu escuto isso diariamente nas minhas mentorias, tanto nas individuais quanto nas coletivas. Sabe quando você vai crescendo na carreira? Você tem uma mochila lá que você vai colocando todo o seu conhecimento técnico, tudo que você vai aprendendo, e você vai meio que sendo levado às vezes para um lado, para o outro. Então a empresa passa por uma reestruturação, você sai de uma área, vai para outra, ou você recebe um convite super empolgante para um projeto e você sai daquele que você estava e vai para o outro, e tudo vai dando muito certo. E você vai ficando muito satisfeito. Mas pode ser talvez, nesse momento da sua vida, que você esteja sentindo um vazio. E foi isso que aconteceu com a Ana. A Ana, ela foi crescendo de assistente, analista, né? E o que que era comum na vida dela? Ela era aquela pessoa vista como a resolvedora de problemas. Sabe aquela coisa assim, ah, fala com a Raquel que ela resolve. Então era fala com a Ana que ela resolve. E ela ficava muito envaidecida com isso, muito feliz com as pessoas lembrando dela para resolver as coisas. E isso foi fazendo da Ana uma pessoa bem-sucedida. Ela era sempre muito comprometida, disciplinada. Então ela ia sendo promovida de analista júnior para pleno, para sênior, enfim, ela estava feliz com isso. Só que chegou uma hora que a Ana se sentiu como se estivesse numa sala vazia. Ela porque teve uma reestruturação que ela foi parar em uma área que não falava muito com ela. E além disso, ela tinha que reestruturar tudo de novo. E ela começou a perceber que quando estava tudo arrumado, era tirada dessa área para arrumar uma outra área. E ela falava: Poxa, mas eu nunca vou colher frutos daquilo que eu plantei, da organização que eu fiz aqui na minha área. Então isso começou a incomodar muito ela. Ela estava bem-sucedida, mas estava cansada, estava vazia, não tinha um para quê estar ali. Então a Ana começou a pensar: Poxa, mas espera aí, será que isso também não é culpa minha? Porque eu fui aceitando os convites. Eu não pensei muito sobre o que fazia sentido para minha vida naquele momento, né? E se eu pegasse essa carreira de volta para mim? Gente, isso é o que acontece muito em mentoria. Eu vejo muitas pessoas insatisfeitas com as suas vidas e escolhas, mas pouca gente olhando para si. É sempre a culpa da empresa que é ruim, que não pensou nela, a culpa do gestor que é ruim, é a culpa dos pais que não orientaram, é a culpa do marido que atrapalha, mas nunca é a culpa dela. E na verdade, eu não quero buscar culpados, eu quero buscar soluções. Mas é que quando a gente olha para dentro, para aquilo que está na nossa mão, no nosso controle, que só a gente pode fazer, fica muito mais fácil. Então a Ana primeiro começou com essa autorreflexão. Ela parou de olhar para fora, do que era culpa do mundo, e começou a olhar para dentro, do que eu fiz para chegar até aqui e o que eu posso fazer a partir de agora. Então esse foi um estalo muito bom, porque ela tomou uma decisão de pegar esse volante de volta da vida dela.
Ela também teve uma descoberta, porque ela percebeu que gestão da carreira não é sobre mudar a empresa ou sobre mudar o seu líder, é sobre mudar a sua própria atitude. Tem um livro que eu gosto muito, já falei dele aqui algumas vezes, que é o Hábitos Atômicos, que o James Clear ele fala muito sobre isso, sobre que a gente faz o que é realmente importante pra gente. Então, quando a gente fala assim, ah, eu não tenho tempo de estudar inglês, mas tá lá no Instagram 3 horas olhando os vídeos, né, os Reels. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer uma mentoria, mas todo final de semana tá no samba, tá viajando, né, tá comprando uma roupinha nova. Ah, eu não gosto de treinar e eu não tenho tempo para treinar. De manhã minha vida é corrida, de noite também. Mas tá lá, tomando aquele café de 3 horas, lendo o livro, brincando com o cachorro, dormindo, né? Ou seja, tudo isso é porque não é importante de verdade para a pessoa. E a mesma coisa é carreira. Quando você fala, ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para investir na minha carreira, na verdade é porque até o momento ela não foi importante para você. E por isso você foi deixando ali a vida te levar. E pode ser que ela tenha te levado para caminhos ótimos. Mas em algum momento é bom você pegar de volta. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, tá? Eu era muito parecida com essa história da Ana, né? Eu decidi que eu queria ser professora e eu segui esse caminho no início da minha carreira. Mas depois, por conta de dinheiro, eu entrei numa grande empresa que era a Sul América. Como eu era essa pessoa disciplinada que resolvia, eu meio que fui indo pra lá, fui indo pra cá e gostando disso, me sentindo importante com esses convites. Até que em algum momento eu falei: não, mas espera aí, o que que eu quero estudar para minha vida? Com quem eu quero trabalhar, né? E foi quando eu entrei em RH e gostei e tô aqui até hoje. Então, em algum momento eu peguei esse volante, assim como a Ana. A Ana percebeu que ela podia dividir essa gestão do volante da carreira dela em basicamente 4 categorias, 4 pilares. O primeiro era o protagonismo. Foi quando ela entendeu que ela precisava de esperar que alguém fizesse alguma coisa por ela. E começou a se perguntar diariamente: que ação eu posso tomar hoje para ir mais em direção à minha carreira? Então, deixa eu fazer uma agenda aqui. E o livro Hábitos Atômicos fala disso. Ele fala assim: qual é o hábito que você já tem? E qual é o hábito que você quer ter? E como é que você empilha um sobre o outro? Então, por exemplo, se todo dia às 7 da manhã você medita, e se você treinasse às 7h15, né? E se você começasse o inglês às 8? Então, você vai empilhando um hábito atrás do outro, isso facilita. Mas é sempre sobre uma ação, porque se é só sonho, fica na gaveta. Depois ela entendeu que ela precisava ter uma comunicação muito clara. Porque, gente, o que que adianta eu pensar que eu quero muito ser gerente na minha empresa se eu nunca contei isso pro meu gestor? Se eu nunca contei isso pro meu RH? Se eu nunca falei isso pra ninguém? Pode ser que o meu gestor esteja olhando pra mim assim, ai, tadinha da Raquel, né? Ela não gosta muito dessa coisa de gestão, não, que ela não tem muita agenda, a vida dela é corrida, ela tem 5 filhos, né? Não vai dar conta. E eu tô lá, nossa, queria muito ser gestora, sabe? Porque eu ia dar conta, eu ia contratar uma babá. Essas pessoas não sabem. Então, muitas vezes, essa conversa aberta com o gestor, com o RH, é importante ter. Eu lembro que lá em 2017, eu comecei a me questionar de novo na minha carreira de RH. E eu tive uma conversa com a minha gestora, a Patrícia. Eu falei com ela, poxa, eu queria pensar em outras coisas aqui para mim. Eu acho que aqui eu já estou batendo no teto. E ela prometeu me ajudar e ela ficou realmente muito tempo junto comigo, mapeando oportunidades dentro da empresa. Surgiram, inclusive, algumas, mas ainda não tinha falado com o meu coração. E foi quando eu decidi fazer o planejamento para empreender. Mas eu tive essa conversa com ela, com a RH, e eu vi pessoas se movimentando, sabe, para me ajudar. Então, às vezes a gente fala, ai, o gestor não está ajudando, mas ele está ajudando porque ele tem bola de cristal, gente, ele nem sabe o que que você quer. Então, essa comunicação clara é muito importante. Depois a Ana percebeu que ela precisava ter uma pluralidade. Até agora, ela tinha investido muito em conhecimento técnico. Então, ela fez o inglês, ela fez o curso dela, de Power BI, e ela foi colocando coisa técnica na bagagem dela, que transformou ela numa ótima analista. Mas ela precisava conhecer gente diferente, desenvolver negociação, desenvolver comunicação assertiva. Ela precisava ter o poder da influência, né, mais networking, e tudo isso ela não estava fazendo até agora. Então ela falou: Poxa, peraí, deixa eu colocar vivências diferentes na minha mochila. E quando você fala em investir em coisas diferentes, adivinha o que te falta? Você vai falar em dinheiro, né? Também. Mas falta tempo. Então, para isso, é preciso reorganizar a agenda.
Aí lembra do livro Essencialismo? Que eu falei: "Olha, para falar sim para você, você vai precisar dizer não para algumas coisas na sua vida". É isso, tempo é prioridade, não é que vai existir um dia com 70 horas, é que você precisa tirar coisa da sua agenda, da sua mochila para caber mais coisas. Então a Ana, ela começou a pedir para a gestora dela colocar ela em novos projetos. Ela foi trabalhar com voluntariado, porque isso ajuda a desenvolver escuta, empatia, formas de comunicação. Ela pediu para ela apresentar algumas reuniões, porque isso ia cutucar ela num lugar onde ela não sabia. Então ela foi desenvolvendo essa pluralidade. E depois ela percebeu que sorte que algumas pessoas têm na vida, na verdade é um encontro. É o fato de você estar totalmente pronto e existir a sorte, a oportunidade de ter aquela vaga que é a sua cara. Porque pensa só, se existe a vaga, mas você não tem o inglês que precisava na vaga, adivinha o que vai acontecer? Vai vir alguém de fora para sua vaga. Ninguém vai esperar você ter o inglês, é muito difícil isso. Então, primeiro você transborda na sua cadeira. Você fala: "Ah, eu quero ser gerente", então você começa a se comportar como. Você já se veste como, você já entende o que que um gerente precisa ter de curso, então você vai fazer um curso de gestão de pessoas, um inglês, para na hora que tiver a vaga de gerente, você falar: "Nossa, agora essa vaga eu tô muito pronta. Eu já me preparei, eu já comuniquei, eu tô aqui, ó, só esperando". E muitas vezes a gente não faz isso, e a Ana fez, né. Então, como é que ficou a nova Ana, gente? Ela não é mais levada pela maré. E é isso que eu quero que você faça. Não seja levado pela maré. Comunique aquilo que você quer ser. Se você não quer ser resolvedor do problema, comunique isso para sua gestão. Fale: olha, eu fui isso até agora, mas agora eu quero ser aquele que é o criativo. Eu quero criar produto, eu quero criar campanhas. Não sei, comunica isso. A Ana é aquela que entendeu que o aprendizado tem que ser contínuo, é long life learning, né? Para sempre estudar, não importa o cargo que você tem. Então você pode até não investir mais no lado técnico, mas e o lado comportamental, e o lado do ser humano? Depois ela entendeu que precisa agir com intenção, ou seja, com escolhas. O que que eu abro mão para colocar outra coisa no lugar? Como é que eu alinho meus valores, meu propósito com a empresa? Como é que eu comunico isso para minha gestão? E por último, não adianta fazer tudo isso e viver na Sibéria. Você precisa ter amigos, precisa ter parceiros no trabalho, para você ir escutando ideias diferentes e pensando diferentes, ter mais gente para te ajudar na sua carreira, impulsionar o seu crescimento. Eu vou falar de novo aquela frase: você é a média das pessoas com quem você mais convive. Isso ajuda muito, né? Então, se você está cercado de líderes, você vai aprender muita coisa com eles. Se você está cercado de gente que está pensando na carreira, que está lendo, que está fazendo um curso, que está estudando, que está focando no exercício, na mente disciplinada, você vai ficar disciplinado. E o contrário também é verdade. Então não se perca no caminho. Tenha do seu lado pessoas que já estão, inclusive, no lugar que você gostaria de estar, porque elas vão te inspirar. Normalmente, quando você recebe uma crítica, nunca é de alguém que faz mais do que você. Sempre é de alguém que está fazendo menos e quer te puxar para baixo. Então você não vai ver um grande empresário, um grande empreendedor falando mal de alguém que está abrindo um negócio. Nunca vai ver uma pessoa que é super boa em treinos falando mal de alguém que está começando um treino. As pessoas incentivam as outras. Então, ande com os aliados certos, sabe? A verdadeira gestão da carreira começa quando você sai do piloto automático. Para de ser levado para lá e para cá. Então, já quero deixar você aí hoje com o seu exercício, essas três perguntinhas bem importantes. O que você está fazendo hoje para se preparar para o futuro que você quer ter? O futuro não é descolado do presente. Ele é um reflexo do presente. Então, que passo concreto você pode dar agora, nos próximos 7 dias, para você ir de encontro ao seu propósito? Ah, Raquel, eu vou começar agora um curso de inglês. Ótimo. Vou começar agora uma mentoria. Eu vou conversar com o meu gestor para contar sobre os meus planos. Eu vou fazer os meus planos no papel, no PowerPoint. Eu vou desenhar um business plan. Enfim, é isso. E quem pode te apoiar nessa jornada? É um mentor? É o gestor? É o RH? É um amigo? Né? Porque mentoria não precisa ser paga. Às vezes você tem um amigo que quer fazer para você de graça. Então, quem é que pode ser essa pessoa? E lembre-se, a mudança começa com a decisão. E a decisão tem que ser tomada hoje. Já escutou o podcast? Já pega a carreira para você de volta. Toma essa decisão hoje. Cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você quer, né, que você deseja se tornar. Repetindo, cada ação que você toma é um voto para o tipo de pessoa que você deseja se tornar.
Essa é uma frase de James Clear, do livro Hábitos Atômicos. Para quem não leu, por favor, leia esse livro, vai ajudar muito na sua carreira. Hoje é segunda-feira e eu quero começar esse novo tema da semana, que vai ser carreira. A gente vai fazer 3 episódios essa semana para falar de carreira. E eu quero muito que você tenha uma carreira de sucesso, seja feliz, afinal de contas, a gente passa tanto tempo trabalhando, não é mesmo? Boa semana para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.